Essa emenda substitutiva global da oposição autoriza os estados a fazerem a renegociação sem impor arrojo salarial a servidores públicos. Esse destaque, que dispensa todas as contrapartidas e compromissos de ajuste, isso seria um prêmio à irresponsabilidade fiscal. É um absurdo que os atuais governadores, para conseguir uma pequena folga no exercício de seus mandatos, ampliem o endividamento de seus estados. Não é draconiano. Vai facilitar, vai dar um fôlego para esses estados. Vários deputados falarem de que este parlamento não deveria estar fazendo as reformas, nada mais falso. Um projeto que vai transformar a vida do trabalhador num martírio. É só ter voto que ganha, voto não, senhor presidente. Parlamento é no voto. Se tem votos, ganhem dentro do regimento. Isso é covardia. Os do PMDB para que estejam no plenário e votem sim. O governo pretendia aprovar o projeto que cria regime de recuperação fiscal para ajudar estados endividados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O relator, deputado Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro, fez mudanças no texto em busca de acordo para a votação. Mas a oposição manteve as críticas à manutenção das contrapartidas impostas pelo governo federal aos estados para suspender temporariamente a cobrança da dívida e apresentou emenda substitutiva. Essa emenda substitutiva global da oposição autoriza os estados a fazerem a renegociação tal qual está no 343, sem impor arrojo salarial a servidores públicos, sem impor privatizações que queimam os ativos dos estados, sem impor o fim dos benefícios fiscais, sem impor que os empréstimos sejam destinados para pagar juros. Esse 343 é muito ruim. Por isso, votar a preferência na emenda substitutiva global é a coerência e a garantia da eleição de Vossas Excelências. O PT vota sim. Vamos votar não, e depois vem o relator Pedro Paulo e vai explicar o projeto. O projeto está acordado, aceitaram quase tudo que os estados propuseram, que foi uma lei de que é uma lei de falência que tomara que os outros estados, do Norte e do Nordeste, não precisem. A economia não vai melhorar rapidamente. Então o projeto ficou de um bom tamanho. Um outro ponto que o governo não aceitou, mas quase todos os pontos, tirando dois, que o governo não aceitou, um ou dois. E não é draconiano, não é. Vai facilitar, vai dar um fôlego para esses estados. Nós estamos discutindo aqui a intervenção nos estados. É a perda de autonomia dos estados, dos governos, do Ministério Público, da Justiça dos estados, e é uma intervenção para privatizar tudo que existir. Está à venda ao Estado, financeiro, elétrico, financiamento, e recair sobre os trabalhadores, servidores públicos, um peso enorme, que é aumentar a previdência, que vai de 14% até 22%. Nós estamos falando em reduzir em 20% ao ano as renúncias tributárias concedidas no âmbito de políticas de atração de investimentos. Nós estamos falando em ampliar as alíquotas de contribuição previdenciária. Nós estamos evitando o Estado de existir, de criar cargos, de fazer concurso público. Há exatos 1 ano, 12 meses, o governo do PT, o governo Dilma, encaminhou para essa casa um projeto com um objetivo similar: recuperação fiscal dos estados. Aqui ninguém vai ousar questionar que a situação fiscal dos estados brasileiros é muito precária e evidente. Culpa direta da incompetência do péssimo governo do PT. Mas o fato é que, àquela altura, a presidente Dilma encaminhou uma matéria absolutamente similar a essa proposta.
Vamos esclarecer ao povo brasileiro que é preciso votar esse projeto para a recuperação fiscal dos estados que estão em dificuldade, a bem do futuro do Brasil. E vamos acabar com essa hipocrisia, porque temos que ser republicanos. Deputados que vieram à tribuna para dizer que esse é um projeto que arrocha o servidor público. Não está andando nos estados que estão vivendo essa situação. Porque quando eu encontro servidores públicos no meu estado, no Rio de Janeiro, o que eles estão pedindo é para que se aprove a recuperação fiscal, porque não aguentam todo mês ter que ir à agiota, ter que se endividar quase 10% por ano para poder pagar as suas contas. E esse projeto dá a oportunidade de se colocar salários em dia, mas ele traz o Estado à realidade, que ele tem compromissos nos próximos 3 anos. Nós, no Estado do Rio de Janeiro, não temos outra alternativa. Ou se opta pela recuperação fiscal, ou o que pode vir depois, nós não sabemos. Mas um alerta: o que vem depois é muito pior do que se pensa que seria aderir a um projeto de recuperação fiscal. O texto do relator foi aprovado e a emenda do PT rejeitada. Mesmo assim, a oposição tentou, sem sucesso, retirar as exigências da União aos estados para participar do programa de recuperação fiscal. Quem votar a favor da manutenção do texto vai estar votando a favor de que seja arrochado o salário dos servidores, que não haja reajuste do salário dos servidores, vai permitir que os estados não possam fazer financiamentos para investimentos em infraestrutura apenas para fazer ajuste fiscal. Consequentemente, o desenvolvimento dos estados vai ficar prejudicado. Vai permitir que empresas estatais lucrativas, como no caso do Rio Grande do Sul, a Sulgás, o Banrisul, possam ser privatizados, além da Corsan, além da Companhia de Energia Elétrica, empresas estatais lucrativas que inclusive ajudam no aspecto fiscal do Estado, quando parte do lucro dessas empresas vai para os cofres públicos e melhora a receita dos estados. Além do mais, esta proposta de renegociação das dívidas dos estados, ela vai aumentar o endividamento. É um absurdo que os atuais governadores, para conseguir uma pequena folga no exercício de seus mandatos, ampliem o endividamento dos seus estados, liquidem com ativos públicos e arrochem o salário dos servidores e dificultem a prestação de serviços públicos. O modelo de renegociação, repactuação da dívida não é compulsório, é opcional. O governador entra no programa se quiser. Em segundo lugar, aprovada esse destaque que dispensa todas as contrapartidas e compromissos de ajuste, isso seria um prêmio à irresponsabilidade fiscal. Porque aqui, de um lado do balcão, está a sociedade. Do outro lado do balcão está a sociedade também, é o contribuinte e o contribuinte. Não adianta refrescar a cobrança da dívida 3 anos, se depois de 3 anos nenhum ajuste foi produzido e, portanto, a insustentabilidade da dívida continua e o governo federal tem que se financiar no mercado. É o contribuinte brasileiro que paga essa conta. Portanto, há que se ter responsabilidade com o futuro. O Brasil vive uma grave crise fiscal que afeta os 3 níveis de governo. As contrapartidas foram mantidas, mas ainda há destaques a serem votados. Polêmica e divergências marcaram a votação da urgência para o projeto que flexibiliza a legislação trabalhista. O texto apresentado pelo relator, deputado Rogério Marinho, permite, por exemplo, que a negociação entre empresas e trabalhadores prevaleça sobre a lei em pontos como parcelamento de férias em até 3 vezes, jornada de trabalho de até 12 horas diárias e plano de cargos e salários. O projeto também trata do fim da contribuição sindical. Vários deputados falarem de que este parlamento não deveria estar fazendo as reformas, não deveria estar debruçado sobre esse tema, porque apesar da catástrofe econômica que o Brasil passa,
falta legitimidade ao parlamento. Nada mais falso. Temos a oportunidade de mudarmos o mundo do trabalho e por isso peço aos deputados e deputadas aqui presentes que possam, num gesto firme, altaneiro, soberano, convalidar a possibilidade da urgência para que possamos apreciar o projeto por acordo lá na comissão especial que trata do tema, mas ao mesmo tempo trazermos esse projeto para o plenário dessa casa, para que o conjunto dos deputados e deputadas possam opinar e discutir a respeito de uma situação tão importante que é a mudança da relação do trabalho no Brasil. Essa Câmara não poderia estar discutindo uma reforma trabalhista que altera mais de 100 pontos da CLT, 100 artigos da CLT, retirando direitos dos trabalhadores. O relator dessa matéria, deputado Rogério Marinho, pegou um projeto que era ruim e conseguiu transformar num projeto que é um horror para os trabalhadores brasileiros. Um projeto que vai transformar a vida do trabalhador num martírio, que ele fala que vai gerar empregos. Ora, gerar empregos, o que esse governo fez até agora de conquista social, como disse o Temer, é jogar 13 milhões e meio de trabalhadores no desemprego. Esse projeto, senhor relator, é um projeto que desregulamenta completamente o trabalho em nosso país. Permite ao patrão que faça o que bem entender com o trabalhador. E o trabalhador brasileiro, nessa situação de 13 milhões e meio de desempregados, vai ter que aceitar aquilo que o patrão quiser. O relatório do relator diz que nós vamos ter, então, liberdade de negociar, e o que a gente negociar, que os sindicatos negociarem, vai valer mais que a lei. Aí parece uma contradição muito grande, porque diz que é livre negociação, o que nós concordamos de ter livre negociação, só que tira o recurso do sindicato. Como é que os sindicatos de trabalhador, não vou nem falar do empresariado, porque o empresariado ainda tem um sistema S, né? Mas também tira dos sindicatos patronais. Como é que então vai ter livre negociação se tira o principal instrumento, que é o recurso dos sindicatos? Segundo, o relator fala que tem 17 mil sindicatos e pela proposta dele que está aí, nós vamos criar pelo menos mais uns 2 milhões de sindicatos. Porque ele cria as chamadas comissões de fábrica, só que dá todas as atribuições dos sindicatos para a comissão de fábrica. Portanto, a comissão de fábrica vai virar um sindicato. E todas as empresas com mais de 200 trabalhadores. Isso significa, quantas empresas tem no Brasil com mais de 200 trabalhadores? 1 milhão, 2 milhões de empresas? Então, portanto, nós teremos 2 milhões de novos sindicatos criados. Ou seja, é uma incoerência o que o relator fez. Eu gostaria que aqueles que estão na oposição apresentassem um só direito trabalhista que esteja sendo retirado neste substitutivo para o qual nós estamos dando urgência. Aqueles que não querem mudar estão com medo de uma coisa que nós vamos aprovar, que é o fim do famigerado imposto sindical de inspiração de Mussolini. Mussolini, que inspirou Vargas para criar o imposto sindical, para exercer o controle sobre os milhares de sindicatos, em sua maioria sindicatos de pelegos. De pelegos. Os sindicatos que não são de pelegos, como a CUT, vai sobreviver, como os sindicatos que têm realmente defesa do trabalhador vão sobreviver. Aqueles que ficam disputando na porta das empresas quem vai receber o quião do imposto sindical não vai sobreviver. E esse recado também é para os sindicatos patronais. Os patrões que querem sindicato
vão ter que pagar pelos seus sindicatos e não os trabalhadores e o povo brasileiro pagar por isso. O resultado surpreendeu a base aliada ao governo. Está encerrada a votação. A urgência foi rejeitada. Votaram sim 230, não 163, uma abstenção. A urgência foi rejeitada. Mas no dia seguinte, a pedido de líderes, o presidente da Câmara colocou a urgência novamente em votação. O líder do PSOL recorreu da decisão ao plenário. O presidente da Câmara disse que não havia apoio de 1/3 dos deputados para submeter o recurso do PSOL ao plenário. As reações vieram e o clima ficou tenso. Deputados e deputadas que apoiam esse recurso para que nos acompanhem até a mesa, onde a gente vai apresentar o recurso com a demonstração que tem o número suficiente de deputados federais para que essa matéria não seja votada no dia de hoje. Peço o apoio de todos os parlamentares para que a gente se dirija à mesa nesse momento. Nós estamos subindo Está aberta a votação. Só um pouquinho. Agora o golpe passou de todos os limites. Agora o golpe passou de todos os limites. Não vai berrar, deputado. PSDB Senhor presidente do PSDB convoca os seus deputados para vir votar. Senhores e senhores parlamentares que venham ao plenário, está iniciada a votação. Isso é uma matéria importante. É só ter voto que ganha, voto não, senhor presidente. Parlamento é no voto. Se tem votos, ganhem dentro do regimento. Isso é covardia. Nós do PMDB para que estejam no plenário e votem sim. Se o governo tem voto, coloque os votos aqui dentro e não faça manobras ilegais e antirregimentais. Possível. Vamos votar. A base do governo, vamos votar aí, ó. De para todos os deputados da base que possam comparecer ao plenário e votar sim a urgência deste projeto. Acelera, presidente, vamos lá, vamos votar. Acelera, presidente, vamos votar. Vamos votar, presidente, a base do governo, vamos votar aí, ó. É responsável por um poder, não vota. Eu vou agora dar a minha versão dos fatos. Eu tive uma reunião hoje pela manhã com a oposição. Eu vou falar a verdade dos fatos. E propus votar essa matéria no dia 3 de maio, no plenário. E o PT não quis votar essa matéria no dia 3 de maio. Então não deu acordo por esse motivo. E quero que alguém diga aqui que é mentira o que eu estou falando. Entendeu? Então se o PT não quer votar, o PT quer esculhambar. Isso eu não vou aceitar. Se a base tiver voto, a base ganha. Se não tiver, perde. A votação foi realizada e a urgência ao projeto da reforma trabalhista foi aprovada. Isso permite que o projeto em tramitação em comissão especial seja votado diretamente no plenário. Hoje é o Dia Nacional do Indígena e nós queremos, senhor presidente, uma política para o indígena brasileiro, que ele possa ser cidadão brasileiro, que ele pode ter educação, saúde, trabalhar, que ele possa arrendar suas terras, ter direito a royalties, que ele realmente possa se desenvolver, mandar seu filho para a escola, para a universidade. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Uma ação de uma atitude clara e imediata de uma ação que venha barrar, não é, a utilização desse jogo baleia azul no Brasil. Nós estamos protocolando um pedido na Polícia Federal para que abra um inquérito, instaure um inquérito e faça essa investigação. Temos pouco a comemorar neste dia em função dos constantes ataques aos direitos das populações tradicionais e de clara má vontade do atual governo com relação ao avanço das demarcações das terras indígenas. O meu estado, o Acre, possui uma das maiores diversidades de povos indígenas. São 34 terras indígenas, além dos índios isolados. Povos indígenas, senhor presidente, que ainda não foram contactados e não deverão ser, para preservar sua cultura e saúde. Estes povos representam nossa diversidade e a riqueza da nossa cultura.